Bom dia, está no ar o programa Reunião de Pauta, sua primeira fonte de notícias aqui na Causa Operária TV, trazendo para você as principais informações do Brasil e do mundo nessa terça-feira, dia 27 de maio, com os comentários do meu companheiro Vitor Assis. Tudo bom, meu caro Vitor? Tudo bom, Assad? Muito bom dia. Maravilha, bom dia também para você. Bom dia, companheiro Francisco Muniz. Bom dia, Assad. Bom dia, Vitor Assis. Bom dia, reunião de pauta público, né? E a produção da reunião de pauta também. Muito bom dia. Hoje vai ser um dia especial. A produção também manda seu bom dia para todo mundo que está assistindo. E vamos pedir para você que já está aqui acompanhando o nosso chat, animando aqui o nosso canal, para curtir e compartilhar o Reunião de Pauta, ajudando assim a gente a fortalecer esse conteúdo 100% independente, operário e revolucionário que enfrenta, por isso mesmo, muita censura nas redes sociais, mas com a sua ajuda, com a ajuda dos seus amigos, de todo mundo que apoia uma imprensa independente, nós vamos derrotar essa censura e contamos com você para isso. Já temos aquela Tem charge famosa do dia? Temos Tá censurado ou não? a não censurada. Temos duas, inclusive. Aí, ó. Benjamin Netanyahu ali, né? Sendo com as mãos... Ele tem Chovendo dólar nele, chovendo né, dólar etc de e tal. petróleos ali das monarquias árabes ali, né? É. Bin Salman, talvez. A mão dele fazendo um polegar ali positivo com a bandeira norte-americana. E a gente falou essa notícia ontem, né? Pegando fogo ali as crianças de Gaza. E ele pisando na lei internacional que só serve para isso mesmo, para ser pisada, né? Essa tal dessa lei internacional. Funciona contra ninguém, né? Só contra os inimigos do imperialismo, né? Exatamente. E olha lá, porque eles também não seguem a lei nenhuma, né? Exatamente. E tem mais uma aí, ó. Essa do Mahmoud Abbas, que não é o cara da autoridade palestina, é o chargista, né? Sempre bom falar. Ele tem o mesmo nome, mas também é aí uma charge mostrando a questão das crianças que foram incendiadas, né? Deixa eu ver se eu consigo traduzir esse texto aqui para ficar mais interativo o programa. Aqui, ó. Senhor, estabeleça a hora. Não sei se você quer dizer isso, Vitor Assis. Estabeleça a hora. Acho que é porque essa imagem a gente mostrou aqui ontem no nosso momento exclusivo, mas é aquela muito chocante, né? Uma criança andando no meio das chamas, né? das chamas, né? Isso aqui seria, eu imagino, né? Seja tipo uma linha vermelha, né? Que não dá para tolerar qualquer coisa além disso, né? Não, agora o pessoal tá... Isso aí gerou uma revolta muito grande, né? Já tava todo mundo muito revoltado, mas isso aí é um negócio que... É realmente muito horrível, né? Isso É aí. muito horrível. O negócio vai ficar muito complicado. Está ficando já, né? A gente já está vendo alguns desdobramentos, né, Chico? Uhum. O que você achou aí? Não é uma charge tão animada, né, Vitor? Não, mas é uma... Acho. É bem chocante, né? É uma imagem chocante. E quando você soma isso daí ao assassinato de crianças por fome, por tudo que está acontecendo, pode ter certeza que os dias de Israel estão contados. Exatamente. Não sei se vão derrubar o canal por essa frase do Vitor. Espero que não. Mas é uma colocação mais factual, né, do que simplesmente, né? Isso aí, companheiros. A gente tem atividades aqui do PCO, essa parte aqui Tem. o companheiro Francisco Muniz tem mais informações. Teve uns comitês de luta, né? Encontraram aí cartazes dos comitês de luta colados ali na Rua da Consolação, né, na região central da cidade de São Paulo. Né? A campanha pelo rompimento das relações com Israel, né? Que é um negócio que hoje, diante desse daí, o Lula, por exemplo, fez uma... É bom, a gente pode até passar, né?
fez uma postagem criticando, né? Criticando Israel. Mas não teve ainda a presença de espírito de colocar esse problema do rompimento da relação com o Estado fascista de Israel, né? Em todo caso, a campanha está forte, né? Isso aí é algo que o povo brasileiro exige, né? Porque é muito revoltante ver o que acontece. Mas tá aí, né? Os cartazes na Rua da Consolação. Legal demais, hein, ô Thiago Assad? Muito bom, mostra que ó, o ativismo aqui no Brasil, o pessoal tá prestando muita atenção no que está acontecendo lá, né? E continua aí em plena atividade contra esses crimes horrorosos aí. É até difícil achar um adjetivo negativo bastante para descrever o que Israel está fazendo, mas tem reação a isso, né? Não é que eles fazem fica Não, de o mundo graça. inteiro tá revoltado. Lembrar que a campanha pelo rompimento de relações é uma campanha em defesa do Brasil, né? Porque Exatamente. Israel como... É complicado de fazer TV, que eu nunca sei as palavras, pode não usar, mas como um empregado aí do imperialismo, Não, eles atuam aqui no sentido de sequestrar toda a soberania do país, né? De destruir a soberania do país e submeter aí a população aos interesses do imperialismo. A gente tem aí gente condenada a 16 anos de cadeia, porque o Mossad foi lá e pediu, né? Foi lá na Polícia Federal, depois foi lá no Judiciário. Tem um monte de gente sendo censurada aí. E também tem, dentro do próprio Oriente Médio, tem um caso aí do brasileiro que foi assassinado pelas forças repressivas de Israel, né? Na prisão israelense. E tudo isso aí vai acontecendo, vai desmoralizando o país e vai abrindo o flanco aí para uma intervenção direta dos serviços de inteligência no Brasil, né? Isso daí vai acabar muito, muito mal para o próprio governo Lula, para a esquerda e para os trabalhadores. Isso aí, companheiros. Vamos pedir também para você que está assistindo para apoiar também uma fonte importante de apoio aqui para a imprensa operária, até para as atividades que a gente faz de levar essas informações para vocês, para apoiar aí com LivePix. É muito simples. Basta você apontar aqui seu QR Code. Opa, aqui, à minha esquerda aqui. Seu celular. Isso, apontar seu celular para o QR Code que está aqui. À minha esquerda, à sua direita, né? E ali você coloca o valor que você quiser, coloca a sua mensagem e com isso você ajuda a gente a manter as luzes da Causa Operária TV acesas, todo o nosso equipamento funcionando e a gente levando informações que você com certeza não vai ver na Globo, na Folha, no Estadão, em nenhum desses órgãos financiados pelo imperialismo e por você também, querendo você ou não, porque se tratam de monopólios, né? Aqui a gente pede o apoio. Vamos para... Sim? Ia falar que tem o tweet do Lula, né? Se a gente quiser, pra gente comentar, né? Já que a gente está falando de rompa relações com Israel, eu mandei aí, se a produção quiser pôr na tela. Não seguindo a pauta assim, o cara atravessando a pauta aí. Não, isso aí é importante a gente colocar mesmo. Vamos ver lá. Aí, ó. A morte de 9 dos 10 filhos da médica palestina Ala al-Najjar, como consequência de ataque aéreo do governo de Israel na faixa de Gaza no sábado, é mais um ato vergonhoso e covarde. Seu único filho sobrevivente, seu marido, também médico, seguem internados em estado crítico. Esse episódio simboliza em todas as suas dimensões a crueldade e desumanidade de um conflito que opõe um Estado fortemente armado contra a população civil indefesa, vitimando diariamente mulheres e crianças inocentes. Já não se trata de direito de defesa, combater o terrorismo ou buscar a libertação dos reféns em poder do Hamas. O que vemos em Gaza hoje é vingança. O único objetivo da atual fase desse genocídio é privar os palestinos das condições mínimas de vida com vistas a expulsá-los de seu legítimo território. O que você acha, Vitor Assis? Eu acho que precisar de quase 2 anos para chegar a essa conclusão é complicado. É verdade. Até porque, assim, já não se trata de direito de defesa, combater o terrorismo ou buscar a libertação dos reféns. Se tratasse, estava justificado? Não, então, e vingança pelo quê?
também. Acho estranho. Israel tá se vingando do quê? É uma análise estranha também, né? Assim, lógico, menos mal que o presidente da República não fala abertamente, não defende o genocídio, né? Não fala, Exato, porque tem presidente aí que defende, né? mas o fato é que é uma manifestação muito, muito, muito tímida em relação ao que está acontecendo, né? Sem falar que não basta palavras, né? Lula é presidente da República. Apesar de todo ser contra o governo, há coisas que podem ser feitas. Seria necessário aí uma iniciativa muito mais enérgica, né, para efetivamente parar o genocídio. É importante também, a gente acabou de falar, né? O rompimento de relações é importante para o país de conjunto. Da mesma forma, o Lula tem uma política mais consequente com o que está acontecendo em Gaza, é favorável até a própria popularidade dele. Porque se ele procura aí não apenas fazer uma postagem, mas tomar medidas para dificultar o genocídio, isso daí ajudaria aí a recuperar um pouco a popularidade, a se vincular mais com o ativismo aí da esquerda, com setores mais dinâmicos da luta política, né? Ajudaria o governo que está numa situação de bastante desmoralização. Isso aí, outra, já que a gente está falando do presidente Lula, né? Nós tivemos a primeira-dama Rosângela Lula da Silva, Janja, que foi comentar novamente aqui, né? Não sei por que ela fez isso, mas ela fez. Foi falar sobre a questão da quebra de etiqueta lá, quando ela foi conversar com o presidente Xi Jinping, né? E ela comentou o seguinte: por que é tão difícil falar disso aqui? E voltou a defender a regulamentação aqui, a censura, na verdade, das redes sociais, né? Defendendo que na China há prisão em casos de descumprimento das regras. Não, é isso que ela falou. Janja cita modelo chinês de regulamentação das redes que prevê prisão. Por que é tão difícil falar disso aqui? Por que é tão difícil falar de jogar as pessoas na cadeia? É difícil, gente. Eu tenho a frase completa Mas dela é aqui. difícil falar porque o STF hoje está retomando o julgamento para censurar o pessoal nas redes. Não sei qual que é a dificuldade. A declaração dela foi o seguinte, ela falou para a Folha, né? Lá, na China, né, crianças menores de idade só podem usar telas a partir de 11 anos com horário específico. Não podem ter rede social. Tem toda uma regulamentação. E se não seguir a regra, tem prisão. Por que é tão difícil a gente falar disso aqui? Não é uma questão de liberdade de expressão. A gente está falando da vida de crianças e adolescentes. Foi a declaração da Janja. Se não me engano, aqui é o podcast da Folha de São Paulo. Isso. O podcast Se Ela Não Sabe, Quem Sabe, da Folha de São Paulo. É uma loucura isso aí, né, cara? Mas Eu não sei como é que as coisas funcionam na China, mas volto a dizer o que a gente falou ontem. É muito ruim você ter que estar discutindo as posições da Janja, né? Quem que é a Janja? É verdade. Que eu saiba, o Brasil ainda tem um presidente da República. Acho que era mais interessante discutir isso, né? Qual que é a política do governo em relação às redes sociais? E o STF retoma hoje o julgamento que pode ampliar a censura na internet também, com base na responsabilização dos provedores das redes sociais pelos conteúdos publicados na internet. Tem um artigo específico, que é o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que está sendo alvo de muito debate aqui. E o julgamento deve... ele começou ontem, acho que o ministro André Mendonça pediu vistas. Peraí. Ele tinha sido suspenso em 2024, desculpa.
Mas daí ontem ele aquele- foi repautado. É aquela tentativa do STF de substituir o impopular e rejeitado PL das fake news, né? O PL da censura, né? Também conhecido por alguns como PL da Globo, etc e tal. Foi aquele momento em que o STF falou, bom, se o Congresso não vai fazer, a gente faz aqui. Não Se tem o problema. Congresso não quer o bem do povo brasileiro, nós faremos. Exatamente. A gente Que faz bom que a aqui. gente tem o STF. Então o STF... É engraçado que eles chamam de julgamento. O STF retoma julgamento. Mas tá julgando o quê? Julgando quem? Por qual crime? Não é um julgamento, né? No fim das contas, o julgamento é para criar uma lei. É um negócio até meio difícil de entender, né? Você vai tentar discutir, você fica confuso, né? A questão colocada aqui é o Marco Civil da Internet, né? Eles querem alterar um artigo para que, sei lá, o Facebook seja responsabilizado por alguma coisa que o Thiago Assad fale lá, né? Por exemplo, né? Ou o Twitter, ou coisa assim. Claro, né? Para aumentar a censura. É por isso que não dá para entender a colocação da Janja de que é difícil discutir isso no Brasil, né? O que é difícil discutir é assim, a reação normal diante disso é falar que são uma ditadura, que o STF quer legislar no lugar do Congresso, que o objetivo disso daí é favorecer uma mudança do regime político, etc. Mas o que é difícil é falar essas coisas, porque falar um pouquinho além disso, a gente corre o risco de ser processado, né? Afinal, como bem disse o Flávio Dino, ele não admite que seja chamado de ladrão. Não dá mais para criticar o STF. Isso é que é difícil de falar no Brasil, né? Disso aqui temos um momento aqui que é um contato imediato do terceiro grau. Opa, mas antes temos a companheira Júlia Brick ali, mandando sua contribuição pra gente. Bom dia dos companheiros do Reunião de Pauta. Saudade do Márcio. Hoje é aniversário da companheira Silvia, minha mãe. São muitas informações diferentes. Bom dia. Primeiramente, bom dia. Com certeza, né? Bom dia. Segundo, saudade do Márcio é um direito dela. Não é... É um sentimento, né? É um sentimento, né? Todo mundo também tá com saudade dele. E terceiro, parabéns para a companheira Silvia de Campinas. Valeu, um abraço. Né? Parabéns para a companheira Silvia. Né? A companheira Silvia está sempre aí nas atividades com a gente também. Desejamos a ela um grande abraço, feliz aniversário. E tudo de bom para ela hoje e sempre, né? E muito obrigado pelo LivePix. Faça como a Júlia Brick e mande o seu LivePix, né? Tire uma foto aí do QR Code no cantinho da tela. Você vai ser direcionado para livepix.gg/COTV e lá você vai poder pôr a sua mensagem. Pode ser até de áudio, né? LivePix de áudio, que o pessoal não tem essa ousadia aqui no Reunião de Pauta de mandar um áudio pra gente, né? Infelizmente. Porque esse é um momento de grande festa, quando chega um LivePix de áudio aqui no Reunião de Pauta. Acho que o pessoal não entende o tamanho da festa que é quando chega um áudio aqui pra gente. Mas tudo bem, né? O que você vai fazer? A coragem aí, ela vai chegar um dia. Pra gente ouvir bastante áudio aqui. E falando em coragem, vamos para os contatos imediatos do terceiro grau, então. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, deu uma entrevista ao Brasil 247 ontem, onde ele criticou aqui a iniciativa dos bolsonaristas de se aliar com o trumpismo para fazer aqui uma pressão sobre os magistrados brasileiros. Abrindo aspas aqui para as palavras do Humberto Costa. Deixa eu só falar uma coisa. O Humberto Costa, por acaso, não teria votado a favor do Dia da Amizade entre Brasil e Israel, né? Eu procurei essa informação, cara, mas o que eu acho interessante é assim, ele não foi lá para votar contra.
Não, ele se absteve, né? Cara, Não sei. Ele estava em só sei Israel no dia. Eu só sei que ele tá, de um jeito ou de outro, ele tá com Israel, né? não, se ele não tava lá para votar contra, é muito... Que não precisava também dos votos do PT, porque a direita dominou, né? Enfim. Mas ele está colocando o seguinte: é extremamente grave. É uma tentativa de desestabilizar o governo, de quebrar a nossa soberania. Querem interferir em nossas instituições. Foi o que ele afirmou no 247 aqui, reagindo aos comentários reagindo também aos comentários do secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, que deu como muito provável sanções contra Alexandre de Moraes por conta da política do STF de perseguição dos direitos democráticos, sobretudo dos bolsonaristas, né? Então, Fala, Vitor. não, acho que boa parte da crítica ao senador do Mato Grosso do Sul é essa aí que você falou, né? Filho feio não tem pai, né? O cara votou, favoreceu, se escondeu, sei lá. No caso aí da votação do Dia da Amizade Brasil e Israel. Esse é um primeiro problema. O segundo, tudo bem, nós não vamos ser a favor de que o governo norte-americano ou de qualquer governo imponha sanções sobre o Brasil, né? A política do Trump, nesse caso aqui, é uma política reacionária e contra a soberania do país. Mas o fato é que o senador se coloca aqui de maneira... se coloca como se estivesse estarrecido, surpreso, porque há uma articulação entre o Bolsonaro e setores aí da burguesia norte-americana. No entanto, a articulação mais concreta e mais nefasta que existe no momento é entre o Supremo Tribunal Federal e o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, e a CIA, e o Departamento de Estado norte-americano. Essa articulação, o Beto Costa não critica, pelo contrário, ele aplaude, ele acha bonito. E isso daí até o próprio Barroso falou, agora não tenho de cabeça a citação dele, mas ele falou algo assim: se não fosse os Estados Unidos, o Bolsonaro tinha ganho a eleição. Então, isso que é interessante, né? Criticar quando o imperialismo está avacalhando o regime jurídico brasileiro, né, para transformar o país numa ditadura. O Beto Costa não critica, né? Só está criticando agora o Eduardo Bolsonaro por fazer uma demagogiazinha, né? Fuleira, demagogia eleitoral. Mas é bom lembrar que o senador aí, além de ser a favor do Dia da Amizade com genocidas, é o senador que, sei lá, um segundo depois da Dilma ser derrubada, falou que tinha que virar a página do golpe e tal. É a ala direita do PT, né? A ala que só pensa em cargo, em dinheiro, em esquema aí com regime político e não está nem aí para os interesses da população trabalhadora. Isso aí. Disso aqui vamos para Israel, onde o governo está aprovando aqui a mobilização de 450 mil reservistas para empurrar aqui para essa linha de batalha, principalmente na Palestina, né? Mas a gente vê que Israel também está enfrentando muitos ataques está enfrentando uma reação do Ansarallah, e tem também uma situação acontecendo no norte da fronteira do Líbano, onde eles estão precisando mobilizar tropas também, né? Pelos confrontos que estão surgindo lá. Nesse momento em que o imperialismo está tirando está tirando o apoio a Israel, Chico, como você vê isso daqui? A gente vai comentar, né? Justamente a questão dos Estados Unidos, do acordo de cessar-fogo aí, que a resistência palestina fechou, inclusive, com os Estados Unidos. A gente já vai comentar, mas Israel, você vê que eles estão... O problema é que é uma situação contraditória e difícil a situação do governo de Israel nesse sentido, né? Eles não podem parar.
com o genocídio, porque se eles pararem com o genocídio, né, existe o risco de um colapso político de um colapso do próprio regime dentro do Estado de Israel, né? Eles estão tentando se manter aí existindo, né? Então é uma situação complicada, porque a crise é muito grande, né? A população é toda contra e tal, o governo pode cair, o próprio Estado de Israel pode sumir diante disso daí, né? Isso aí. Nós estamos aproveitando aqui a deixa, porque enquanto Israel está anunciando aqui uma onda de mobilização de reservistas, acho que inédita, nem no começo da campanha tinham tantos reservistas assim, mobilizados, o líder do Hamas, Bassem Naim, anunciou que o Partido Revolucionário Palestino aceitou a oferta de cessar-fogo enviada pelo emissário dos Estados Unidos, Steve Witkoff. Isso aqui foi anunciado aqui no Al Mayadeen, na edição de hoje, um órgão libanês ligado também à resistência islâmica. E o acordo prevê um cessar-fogo de 60 dias, com a libertação de 10 israelenses vivos, enquanto cadê? Bom, seriam 10 prisioneiros, seriam 10 israelenses, né, que foram militares israelenses capturados, que seriam libertados. Mas aqui não fala, na matéria por enquanto, não fala quantos palestinos que seriam soltos em troca também. Fala do cessar-fogo de 60 dias. Não, ouvindo essa notícia aí, a notícia anterior passa a ser cômica, né? Chega até a ser divertida. Uma bravata, né? Porque enquanto o Netanyahu está lá dizendo, vamos botar 450 mil soldados israelenses, vamos invadir, vamos fazer acontecer em Gaza e tal, o patrão dele, ou não sei nem esse patrão, o papai dele, né, os Estados Unidos, está fechando um acordo com o Hamas. O Trump está olhando e dizendo assim, não dá mais, filho, vocês já fizeram muita bagunça aqui, estão fazendo a gente levar um prejuízo financeiro enorme, estão fazendo com que todos os regimes que o apoiam entrem numa crise profunda. Já chega, você é muito incompetente, fala muito, não faz nada. Tá bom, vamos fechar aqui um acordo com o Hamas. É muito desmoralizante, né, por parte de Israel. E ele também comprova aí duas teses, né, que parte da causa operária vem colocando, né? A primeira é de que a resistência palestina é uma coisa realmente espetacular, fora de série, né? Está impondo uma derrota ao sionismo, mesmo este sendo apoiado aí pelo exército, pelo governo de dezenas de países. O fato de que os Estados Unidos está fechando um acordo com o Hamas é, obviamente, produto da resistência. Não parte digamos assim, de um interesse estratégico dos Estados Unidos. Parte aí de uma capitulação do imperialismo diante da força e da tenacidade da resistência. E a outra coisa importante é o próprio caráter do governo Trump, que, embora seja um governo imperialista, é um governo muito mais caótico, muito mais frágil, e que, portanto, tem uma tendência a procurar um acordo, né? E não a insistir nas guerras, que era a política do caquético Joe Biden. Do Biden, né? O Biden tinha uma tara. Nesse sentido, ele tinha uma política mais firme, né? De manter o conflito, manter o genocídio, né? Isso aí. Agora disso aqui, vamos para o momento Pig, que tem um editorial do Estadão hoje muito bom aqui, né? Que legal, cara. Vamos ver. Vamos lá?
Quem deve teme é o editorial de hoje do Estado de São Paulo, que está criticando aqui o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a seguinte colocação: promessa de governo transparente virou fumaça. Lula multiplica sigilos, oculta gastos, restringe acesso a documentos públicos, isso aqui é ótimo, né? Expondo o engodo da Frente Ampla Democrática, Chico. A Frente Ampla que o Lula, tanto que a direita petista tanto preza, será que ela já subiu no telhado? Não, essa frente ampla, a gente, primeiro, assim, né, do ponto de vista da esquerda, do Lula, é um negócio que não serve para nada, né? Vamos falar o que é verdade, nunca serviu. Os demais membros da tal frente ampla não apoiam nada que o governo quer fazer. Ela só serve para o governo ficar refém da direita. Você vê, o Lula não conseguiu fazer nada como presidente, nada de nada. Não conseguiu aprovar nada que fosse positivo, né? Tudo que o governo Lula conseguiu aprovar é ou coisa que vai favorecer os banqueiros ou é coisa que vai, até por consequência dessa mesma... de favorecer os banqueiros, coisa que vai sabotar politicamente o próprio governo. Taxa de blusinha, o negócio do Pix ele não conseguiu aprovar, ainda pior ainda, né? É um negócio tão ruim que ele nem conseguiu aprovar. Arcabouço fiscal, não sei o quê. Então, assim, é uma coisa inútil a Frente Ampla, né? O Estadão está criticando aí o governo por fazer nada demais, né? E também tá criticando assim, uma coisa que eu achei interessante é o seguinte, eu queria que vocês comentassem isso, mas a gente teve o caso da juíza que processou uma jornalista do Jornal Zero Hora, né, por revelar quanto que ela estava embolsando lá no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E aí aparece aqui no olho do editorial do Estadão, né, que o Lula restringe acesso a documentos públicos. Quer dizer, tudo que o pessoal dá um jeito de jogar pro Lula, né, Vitor? Eu acho também que esse editorial aqui do Estadão, ele é parte aí de uma preparação da burguesia para a campanha Lula e Bolsonaro são farinha do mesmo saco, né? Fora Lula, fora Bolsonaro. Até porque esse negócio do sigilo é uma coisa que o PT acusava o Bolsonaro, né? E assim, essa campanha esse negócio do escândalo do INSS está sendo apresentado assim, é um escândalo do governo Lula, mas o Bolsonaro também fazia. E finalmente o problema do INSS é o quê? A frente ampla, né? Que o Lula foi lá e loteou o governo dele, ele não tem controle de praticamente nenhum, né? Não tem controle nem da primeira-dama, pelo visto. E aí as coisas vão acontecendo. Acho que o que o Estadão o Estadão tá querendo bater nessa tecla aí, né? Como o governo é governo de frente ampla, é uma bagunça, é um monte de delinquente político fazendo o que quer lá dentro. E por isso é um governo que faz as mesmas coisas que o governo Bolsonaro. Seria preciso aí um governo honesto, decente, né, transparente, etc., como de alguém como o Ronaldo Caiado, por exemplo. É isso aí, companheiros. Temos... Não tá fácil aqui, né? Temos Agora, no futebol brasileiro, nós tivemos o anúncio da lista de convocados, da primeira lista de convocados do técnico Carlo Ancelotti, técnico italiano, treinador da seleção brasileira, que fez o seu primeiro anúncio ontem sobre os jogadores que vão atuar pela seleção brasileira nos próximos 2 jogos, marcados para o dia 5 de junho, lá em Equador, contra o Equador, naturalmente, em Guayaquil, e no dia 10 de junho, aqui em São Paulo, contra o Paraguai. A lista deixou de fora o Neymar, o principal craque de futebol, acho que desde a década passada,
que está se recuperando aqui de uma lesão, mas já está jogando no Santos, né? Mas ele trouxe zagueiros como Alessandro, do Lille, e Carlos Augusto, do Inter de Milão. Diz o, diz o Ancelotti que ele teria feito um combinado com o Neymar, né? Ele ligou pro Neymar, que ele falou com o Neymar aceitou, falou que enquanto ele não tiver 100%, né, enquanto ele estiver em recuperação, ele não seria convocado para a seleção, né? Diz ele que o Neymar aceitou isso daí, que tá tudo combinado, não sei. Eu acho que, a princípio, a escalação não teria nada muito escabroso, né? O negócio do Neymar é relativamente normal, porque o cara está se recuperando. Acho que o problema aqui é a babação com o técnico estrangeiro, né? Eu acho que isso daí a gente tem que continuar criticando, porque isso aí é resultado de uma campanha de anos de pessoas pagas aí na imprensa burguesa para fazer essa campanha, como o Casagrande, né? E visa liquidar aí o futebol brasileiro, né? Lógico que vamos torcer para que o Brasil ganhe a Copa do Mundo e tal, mas que isso daqui é mais um passo para a avacalhação do futebol brasileiro, sem dúvida. Você falou isso agora, eu lembrei de o Terra que soltou uma matéria falando que a imprensa já tinha torcedores recebendo o Carlo Ancelotti lá no hotel onde ele estava e chamando ele de Carlinho. Já tinham criado um apelido assim para ele, mas uma coisa assim totalmente, você vê que aquilo ali tinha muito cara de matéria produzida. A torcida estava gritando aqui, segundo a matéria do Terra, Carlinhos vem aí, o bicho vai pegar, em frente ao hotel onde ele estava hospedado. Torcida de... Se fosse o Carlinhos Bala, Carlinhos o Bala vai lá, profeta né? do esporte. É, o profeta, aquele lá, mítico, né? Mas eu achei interessante isso, essa coisa da babação de ovo, realmente. O pessoal está se esforçando, né? A gente comentou aqui, né, que os próprios italianos fizeram piada com isso daí, ridicularizaram, né, o negócio do técnico italiano na seleção brasileira. Enfim, Que, companheiros, e isso aqui nós temos, você estava falando do Pix, né, Chico? Mas o Haddad está demais, né? E agora o governo está aqui está enfrentando aqui agora, está no enfrentamento agora contra o Congresso, que está aqui propondo 20 projetos de lei para barrar o aumento de impostos, o aumento da cobrança do IOF, que está sendo cobrado, está sendo pedido sobretudo pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O anúncio foi feito na semana passada, na última quinta-feira, e o Congresso já está se mobilizando aqui para barrar isso, tanto no Senado quanto na Câmara. pois você vê que até o governo realmente, nem isso, né, eles não conseguem fazer nada. E você sabe o que é bom? Porque esse negócio do aumento do IOF ia prejudicar a população, né? Que nem a gente comentou aqui. Só que aí o Congresso vai barrar o negócio e o Congresso vai sair como herói, Defensor né? do povo, né? Como alguém Defensor do povo, que do está dinheiro mais alinhado aos interesses do povo do que o próprio governo federal, né? Do que o Lula e tudo mais. Então, é muito ruim, né? O negócio do Lula. É muito ruim. O negócio da frente ampla, tudo isso daí é muito... Porque se o Lula tivesse pelo menos indicando que está fazendo alguma coisa que favorecesse a população, e aí o Congresso vai lá e barra, não sei o quê, beleza, você consegue vai lá e fazer uma campanha de, tô tentando aqui, né? Estamos tentando fazer isso, estamos tentando, sei lá. Mas aí o Congresso vai lá e barra, tudo bem. Mas não, o Lula tenta fazer uma coisa que é ruim, né? Graças ao grande coveiro do governo Lula, que é o Fernando Haddad, né? E aí o Congresso barra o negócio e é duplamente ruim para o governo isso daí. A medida, ela tinha como a proposta da medida era fazer com que o governo aumentasse a arrecadação de 20
para mais de 20 bilhões de reais em OF, que estão sendo previstos para esse ano, para mais de 41 bilhões no ano que vem. Um crescimento para dobrar mesmo a arrecadação aqui disso. Né? Disso aqui temos também, aproveitando aqui que nós temos um companheiro de bancada que está mais por dentro da situação lá, Notícia o metrô do Recife aqui, ameaçado de privatização já há algum tempo, né, Vitor? Mas agora a imprensa aqui tem uma matéria do Jornal do Comércio, lá de Pernambuco, tradicional jornal do Nordeste brasileiro, falando que já é quase certo que aconteça a privatização por via da concessão pública do metrô do Recife. Eu acho que o que é especialmente negativo nisso daí é que o metrô é a companhia, né, que administra o metrô é uma companhia federal, né? Quer dizer, é mais uma obra aí da Frente Ampla, né? Mais uma obra do governo Lula. Mostra aí a total capitulação diante da pressão da direita, da política neoliberal. Né? Ou seja, quem está privatizando o metrô é o governo o federal. Haddad, né? É o Haddadão, né? Assim, lógico, né? Vamos ser justos. Não é uma coisa que surgiu hoje no governo Lula. Isso aí é um projeto de anos e anos e anos. Né? O metrô vem sendo sucateado aí há muito tempo. Sucateado e, sei lá, não sei como eles conseguem fazer isso daí. Porque lembro que não faz muito tempo que o metrô era metade da passagem de ônibus. Chegou um tempo que o metrô era 1,60 e o ônibus era 3,20. Aí eles fizeram lá aprovaram lá uma lei para equiparar o preço das passagens. Logicamente, não é que o preço do ônibus baixou, metrô. Fizeram um plano para equiparar o preço do ônibus, o metrô subir, né? Exatamente. Ao mesmo tempo que o preço subiu, o metrô ficando cada vez pior, né? Eu confesso que eu tinha até um pouco de dificuldade de compreender que, quando eu comecei a frequentar São Paulo, companheiros aqui criticam muito o metrô, né? Acham ruim. Só que, assim, dependendo da linha que você pega em São Paulo, você perdeu um metrô, começa lá a contar o reloginho 2 minutos e 30 para chegar ao próximo. Né? É coisa de 40 minutos quando não quebra, quando não pega engarrafamento. Né? Engarrafamento de um trem que passa a cada 40 minutos, que é uma coisa interessante. Então, é uma política antiga, né? E parece que vai ser liquidada agora graças ao nosso glorioso Fernando Haddad, né? Que está aí muito preocupado em economizar dinheiro, só que essa economia toda não vai servir para nada, porque basta ir lá o Galípolo aumentar 0,5% da taxa de juros, pronto, que toda a economia que ele conseguiu economizar vai-se embora para pagar a dívida pública. É que só uma coisa que estava pegando aqui, o metrô do Recife, ele é da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, CBTU, que entrou no projeto do Bolsonaro, ainda no começo do governo dele, para ser privatizado, no chamado plano de desestatização. Ah, sim, então é um projeto do Bolsonaro. Que o governo Lula está mantendo aqui. Vamos falar rapidinho aqui da entrevista do companheiro Rui? Sim, temos que falar. O presidente do Partido da Causa Operária, Rui Costa Pimenta, vai ser entrevistado hoje, não é isso, Chico? No canal hoje. Mais Brasil. É um programa de rádio, né? O tema que eles vão falar é sobre o... Aqui, eu tô com o card aqui, dobradinha, PGR, mais... Vai pintar o card na tela, você duvida? 3, 2, 1. Aí, cara. Nossa, cara. PGR mais STF, as ações aqui da ditadura judicial contra Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Vai ser o tema da conversa do companheiro Rui Costa Pimenta com a Rádio Mais Brasil. Hoje, às 13 horas, de 13 às 15. Por isso... Cara, o que eles vão investigar que o Eduardo Bolsonaro teria feito nos Estados Unidos? Eles estão acusando... Acho que o próprio Bolsonaro não desmentiu isso também. Ele está numa campanha lá para pressionar o governo americano também a aplicar sanções contra
Alexandre de Moraes, contra o Flávio Dino, contra a turma do STF. Né? Só para deixar claro, né, sobre a questão da programação, o Rui vai entrar, o programa é das 13 às 15, o Rui vai entrar às 14, o que significa também que o programa da Rádio Causa Operária, a análise da terça, vai ser mantido. Vai ter a análise da terça com o Rui na Rádio Causa Operária, pode assistir, pode sintonizar lá, né? Nós vamos acabar um pouquinho mais cedo para o Rui poder participar desse programa também, logo depois aí, maratona de entrevistas com o companheiro Rui Costa Pimenta hoje, nessa terça-feira. O Arnaldo Ricardo perguntando se o Rui vai ficar esse termo todo, né? É tempo todo, não tempo vai. Todo. Ele vai entrar só às 14, vai ficar das 14 às 15. O Pedro Chico já explicou aqui. E nós vamos pedir para você que está assistindo aqui no YouTube, a gente vai passar para um segundo bloco agora, lá no X e na Play Só TV, as nossas plataformas, onde a gente continua esse segundo momento do Reunião de Pauta, liberando o caminho aqui para a Causa Operária TV continuar sua programação normal no YouTube. Vamos pedir então para você abrir também essas plataformas. E se você já está no X ou na Play Só TV, vamos pedir para você aguardar um minuto aqui, é tempo de tomar e abastecer sua garrafa d'água, e nós já voltamos. É isso aí, companheiros. Voltamos? Estamos de volta. Voltamos, meu caro Chico. sim. Você achou que não ia voltar? Aqui no X, né? Aqui no X e na Play Só TV, as plataformas onde é possível falar a verdade sobre o que acontece na Palestina, no Oriente Médio, no mundo. Aqui já é um momento onde a gente consegue, sobretudo, trazer notícias sem a censura dos monopólios de imprensa aqui, que tentam impedir a população de saber a verdade sobre tudo, né? Mas nesse momento em especial sobre o que acontece na Palestina, que é o ponto central da política mundial hoje. Temos não sei se você já consegue passar esse vídeo das Brigadas Mujahedin, produção? Então a gente já vai, daqui a pouquinho vamos ter alguns vídeos passando aqui. Mas não culpa a produção, você mandou agora. Não, cara, só estou perguntando, cara. Importante esclarecer. Tem o card que foi mandado com mais antecedência, cerca de 15 segundos antes, né? Que as Brigadas da Al-Qassam estão divulgando aí, né? Você vê aí que tem uns escritos em árabe, né, que dizem o seguinte. Não consigo. Aqui, ó. Nosso braço é a determinação dos batalhões. Nossa espada, as Brigadas Qassam, é vitoriosa. Né? Estão celebrando aí, né? Eu não sei se a celebração é diretamente ligada à questão
do acordo de cessar-fogo, né? Mas se esse acordo for fechado mesmo, se der tudo certo, há muito motivo para celebrar, né? Mas você vê a imagem muito boa, né? Esse cartazinho aí. Esse cara dá vontade de postar em tudo que é lugar, né? Pena que Não pode, né? pena que é assim. Pena que certos assuntos não podem ser discutidos Como no disse Brasil. a Janja, pena que por que é tão difícil falar disso aqui no Brasil? Tá aí a resposta, dona Janja. Posta isso, dona Janja, pra gente ver o que acontece. Ela reclama que não tem censura no Brasil. Ela acha isso ruim, né? Mas se tem uma coisa que tem, é censura. E o vídeo do Assad? Tá, então, o que é o vídeo, Assad? O vídeo as brigadas Mujahedin, então mostram a captura que eles fizeram de um drone que era usado pelas forças de Israel, né, para aterrorizar ali a vizinhança da cidade de Gaza. Então, vamos ver. É isso aí, companheiros. Nós vimos aí a ação da resistência, né? Estamos vendo que não é assim, como a gente vem destacando aqui faz tempo, né? Tudo bem, Israel está matando muitos civis, muitas mulheres e crianças, mas tem uma ação de luta ali dos companheiros da resistência palestina que estão enfrentando isso, né? Temos uma declaração também do Hamas, é isso? Isso, mandei pra você aí. Onde? Mandei pra Que você. fera. Mandei pra você em árabe. Você já está traduzindo. Aproximando, aproveitando aqui meus conhecimentos de árabe agora. Você não é o Thiago Assad? Mas o chat GPT já traduziu aqui, vou mandar pra você a tradução. Agora em Ah, tá, achei aqui. GPT. O Hamas está falando aqui sobre... Está fazendo um comentário aqui sobre o canal Al Arábia, que é um canal árabe sionista, né? Está comentando aqui uma suposta disputa interna do Partido Revolucionário Palestino. E eles publicaram a seguinte mensagem hoje. Hamas nega a alegação do canal Al Arábia sobre disputas internas e exige um pedido oficial de desculpas. Hisham Kassem, responsável de comunicação do Hamas no exterior, negou o conteúdo do relatório do canal Al Arábia sobre a existência de divergências entre a liderança política e militar do movimento em Gaza, a respeito do caso do prisioneiro Alexander, afirmando que se trata de uma invenção do Al Arábia sem qualquer fundamento. Kassem declarou nesta terça-feira: essas alegações não passam de boatos que o canal tem se empenhado em divulgar, apontando que o relatório continha uma série de mentiras e acusações direcionadas à liderança da resistência, no momento em que o povo de Gaza enfrenta uma luta existencial contra a guerra de extermínio e fome promovida pela ocupação. Ele exigiu que a direção do canal Al Arábia emita um pedido formal de desculpas pelo relatório e pediu que o canal deixe de adotar a narrativa da ocupação e pare de se deixar levar por suas campanhas
de desinformação. A nota é essa, né, publicada nas redes aqui do próprio partido Hamas, né, nessa terça-feira, dia 27. Agora pode falar mais, né? No X? Aqui é liberdade pura. No tempo regulamentar, você pode falar Hamas, mas sempre nunca pode parecer que você está apoiando. Mas pode falar mais, não tem que ser RAM 4. S. Se você vai manifestar algum apoio, falar uma coisa positiva, você tem que falar resistência palestina. Beleza. No tempo regulamentar. Mas você vai só falar alguma coisa que não... Né? Isso aí. Tem um vídeo, não sei se consegue Vamos passar ali, produção? Nossa, queria comentar aí a nota. Desculpa, pode comentar. Como o próprio companheiro Rui destacou na análise de sábado, na medida que a situação de Israel vai ficando mais crítica e a resistência vai empurrando o próprio imperialismo para um acordo, vai aumentando a pressão, né? A campanha de desinformação, as intrigas contra o Hamas, porque a tentativa é de deixar o Hamas na defensiva para conseguir um acordo ruim, né? Então, no último período, voltou a aparecer a tese grotesca de que o Hamas era financiado pelo Netanyahu, né, com pessoas, inclusive, supostamente pró-Palestina divulgando isso daí. Eu imagino que esse relatório aí do canal Al-Arábia seja parte da mesma campanha, né? Uma campanha de pressão sobre a vanguarda da resistência palestina. Isso aí. Temos um vídeo aqui também. A gente mostrou aqui ontem um vídeo de sionistas, né, que estavam unidos lá para comemorar o que eles chamam de Dia de Jerusalém. O canal Sou Palestina no Embora a X. gente tenha dado fake news. A gente errou aqui no conteúdo. Mas também o nosso conhecimento de hebraico é limitado. Se o de árabe, que é uma língua mais falada, já não está nota 10, né? Mas a gente tenta, né? A gente está na luta aí para melhorar o nosso poliglotismo. Seguimos um companheiro lá que não parecia estar muito acertado na Ele também na tem tradução o conhecimento dele, hebraico né? dele também é limitado. Errar é humano, acertar é muçulmano. Lembra que tinha essa frase na época do Torres Gêmeas? Na época das Torres Gêmeas tinha essa piada. Mas essa daqui nós temos, no mesmo dia também, outro vídeo divulgado aqui pelo Sou Palestina, mostrando a continuação daquela manifestação. Ele é bem curtinho, mas eu acho que... Ele é bem curtinho e daí a gente já vai dar tchau, né? Mas Já acho que são 10h15. mesmo assim a gente já vai mostrar ele dando tchau aqui para os companheiros. Lembrando da programação de hoje, tem o companheiro Rui Costa Pimenta na Rádio Mais Brasil, depois tem... Antes disso, aliás. tem a análise da terça, na Rádio Causa Operária, e o Rui já vai emendar outro programa de rádio na Rádio Mais Brasil, provavelmente no mesmo estúdio, né, para facilitar a vida. Então fiquem ligados aqui e nós voltamos amanhã para mais reunião de pautas. Fique com o último vídeo aqui que mostra os colonos sionistas lá na cidade de Jerusalém aqui, arrombando portas, aterrorizando a população lá, tentando, né? Que agora Sob a proteção das forças sionistas, né, de policiais, porque eles também são muito covardes, né? Sozinhos eles não fazem isso. Bom dia e até amanhã. Até amanhã. Março na próxima.